Das páginas dos livros brotam sentimentos, pensamentos e ideias. Eles nos levam para outros tempos, outros lugares e outras culturas, traduzem emoções e estimulam a imaginação e o sonho. A literatura pode ser considerada um grande ato de liberdade, pois cria um espaço para novas descobertas e diferentes reflexões. Em função dessa magia que o livro é capaz de exercer na vida das pessoas, ele é tão importante a ponto de Monteiro Lobato afirmar que um país se faz com homens e livros. O Multiponto de hoje analisa as leituras obrigatórias do vestibular da URGS a partir das ideias de escritores e de professores da universidade. Acompanhe agora a primeira parte do programa. A literatura, ela tem uma função, embora a maioria dos estudiosos digam que literatura é somente prazer, não é somente, quer dizer, ela tem que levar prazer a quem lê, né? Mas um pouco mais do que isso, ela tem a função de fazer com que as pessoas se perguntem, porque já dizia o Sartre lá que a literatura é o espelho crítico do homem, é onde o homem se lê, se reconhece, né? E, portanto, é a partir daí que ele vai estabelecer determinadas perguntas e tentar mudar aquilo que tem ao seu redor ou mudar a si mesmo. A literatura, eu questiono essa obrigatoriedade da literatura. A literatura é uma coisa muito prazerosa, assim como o cinema, assim como as artes plásticas. É uma forma de expressão artística que já produziu muitas coisas maravilhosas no mundo todo. Não sei se ela tem função social. Hoje em dia eu diria que não, porque, enfim, acho muito difícil que um livro venha mudar o mundo. Até porque o público leitor se reduziu grotescamente. Acho capaz até de um filme ter uma função social maior, até mesmo uma novela de TV. Então eu diria que a literatura não tem função, ela é uma obra de arte que, enfim, tem obviamente seu valor intrínseco de obra de arte e é saudável, claro, que incentivem a leitura, porque, enfim, só no colégio, enfim, você tem que direcionar os alunos para que eles conheçam, se interessem, sejam estimulados a um dia a ler, mas nem todo mundo vai sair do colégio um leitor, talvez nunca leia, e elas não vão ser pessoas menos felizes ou menos inteligentes por causa disso. A literatura é uma obra de arte que merece ser desfrutada, mas fica a critério de cada um. A função da obra literária é uma questão que envolve assim, gente de todas as extrações, né? Tem filósofos pensando a respeito, tem críticos literários pensando a respeito, autores, gente nem tão especializada assim, né? E, na verdade, assim, para quem escreve, a literatura não tem função nenhuma, né? É importante que a literatura não tenha esse papel didático ou panfletário, ou, enfim, que assuma algum outro papel que não seja estritamente o de ser literatura, né? A literatura que tem compromisso, ela perde em forma, perde em conteúdo, porque ela não é livre, né? Qualquer forma de expressão que se prende a algum ideário perde essencialmente a sua forma de liberdade, que é o que faz ela em essência. A literatura é uma forma de expressão humana que ela começou oral. Ela só veio a ser escrita muito mais tarde. Ela tem a importância que tem a criatividade e a fantasia para o homem contar histórias. Portanto, ela representa uma espécie de sonho ou de fantasia ancestral que nos acompanha e que não tem nenhum papel objetivo na vida do homem, apenas o interesse do homem pela fantasia. Então, hoje, o que a gente pode atribuir a ela é a constituição de uma subjetividade pessoal e coletiva, que é a reprodução e a repetição dos nossos sonhos, das nossas histórias, daquilo que nos encanta, e de uma certa forma é uma maneira de recriar o homem e o mundo à luz da sua imaginação, não necessariamente à luz da sua realidade objetiva. E no nosso caso, no brasileiro, em especial, a literatura tem o papel de formar uma identidade cultural. Diferente de, sei lá, em países mais antigos, como no Velho Mundo,
em que a literatura é consequência do modus vivendi, do acervo de tradições daqueles lugares. No Brasil e especificamente no Rio Grande do Sul, a literatura forma ela a própria cultura, ela define a cultura em essência. A literatura traz alguma coisa para a percepção subjetiva que faz com que o mundo possivelmente seja mais apreensível quando você internaliza as obras que lê, numa percepção pessoal e subjetiva. Isso significa que há algum amadurecimento de quem lê, porque ele acolhe na sua subjetividade um espectro de personagens muito grandes. O bom, o mal, o marinheiro do século XIX, o assassino, a prostituta. Você começa a conviver com essas pessoas e acolhê-las como alteridades acolhidas pela sua subjetividade. Portanto, supostamente, você cresce como pessoa na medida que você acrescenta à sua vida reduzida, curta e medíocre, vivências do que você não viveu. Supostamente, você passa a acumular, a agregar à sua vida curta e modesta, medíocre e repetitiva, experiências de outras pessoas, de outras personagens de ficção. Isso te enriquece, isso aumenta a sua percepção do outro e a sua percepção do mundo.